O que há de comum entre Maria de Nazaré, a mãe de Jesus histórico, e a Senhora de Fátima, que acaba de contar com a presença do cardeal Tolentino de Mendonça, Delfim do Papa Francisco, neste 13 de maio, Covid-19? Esta é a pergunta com que abre a segunda parte, a parte 2 do programa 112, da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Uma pergunta de veras pertinente e que faz todo o sentido, como vamos ver. Corria abril de 1999, quando inopinadamente aparece o meu livro Fátima Nunca Mais, o maior best-seller da editora Campo das Letras, na altura. O livro, escrito e publicado por um padre católico, provoca uma espécie de sismo no país, um cataclismo. E não só. Entre os meus camaradas jornalistas, que eu também sou jornalista, além de presbítero, eles viam Fátima como o suprassumo da fé católica. E por isso, nem os jornalistas a queriam acreditar quando interpelados por mim, quando eu, interpelado por eles, lhes respondo, com a minha simplicidade de menino, que Fátima não faz parte da fé católica, pelo que o meu livro vem tirar todo e qualquer fundamento teológico àquele devocionismo popular que lá se realiza. E isso é um bom serviço que eu estou a prestar à fé jesuânica, à fé de Jesus e à teologia de Jesus, e por isso é um bom serviço que eu, padre, presbítero, jornalista, estou a prestar também à humanidade. Não tem nada a ver com aquele devocionismo popular sacrificialista que se lá realiza. Tudo aquilo é até um atentado à fé de Jesus, é evidente, entendida como continuação da fé de Jesus histórico, que não tem nada de religioso, tem tudo de política praticada, não de poder político, mas de política praticada, que visa fazer acontecer e realizar na história o projeto político de Deus que nunca ninguém viu. Isso nos dá a conhecer em Jesus e nas suas práticas essencialmente maiúticas, quer dizer, realizadas não de forma milagreira, ao modo de um milagre milagreiro, mas ao modo da parteira, que faz sair de dentro para fora o que há de bom, de melhor, em cada nascida de mulher. Neste meu livro há um capítulo de veras pertinente. É o capítulo 14 e que tem por título, já vos vou dizer, que tem por título Eu, Maria, Mãe de Jesus, não tenho nada a ver com a Senhora de Fátima. Imaginem. Este é o título. Eu, Maria, Mãe de Jesus, não tenho nada a ver com a Senhora de Fátima. O capítulo revela que eu, na minha qualidade de presbítero jornalista, diretor do jornal Fraternizar, tomei a decisão de passar pelo enorme terreiro, aquele terreiro a céu aberto de Fátima, mas num dia e em hora sem ninguém presente. Eu quis estar naquele espaço vazio, totalmente vazio, enorme espaço, totalmente vazio, para poder escutar o silêncio. Levava comigo algumas quantas perguntas, para as quais queria escutar
uma resposta. E só o silêncio naquele enorme recinto vazio me podia responder. Eis algumas das perguntas que eu levava comigo. O que é que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, pensará de Fátima? Mais concretamente, o que é que ela pensará da Senhora de Fátima e do culto que em Fátima lhe é prestado? Será que também ela acha que Fátima é o altar do mundo? Neste caso, de que Deus? E como é que ela vê as peregrinações que todos os dias 13 de maio e outubro têm ali lugar, com centenas de milhares de pessoas numa esplanada, de pé ou de joelhos, ao sol ou à chuva? E que terá ela a dizer das promessas que os pobres, em momento de grande aflição, lhe fazem? E que depois, ainda por cima, cumprem fielmente, com medo de que ela os castigue? Que dirá igualmente ao ver tantas e tantas pessoas de joelhos, até sangrar, ou a rastejar, que nem bichos, entre a Cruz Alta e a chamada Capelinha das Aparições? E de tantas e tantas outras pessoas que durante 10, 15 dias vão a pé pelos caminhos e estradas de Portugal até Fátima? Será que ela se sente honrada com tudo isto? Será que vê em todos estes comportamentos manifestações de fé? Ou, por contrário, vê em tudo isso manifestações de medo, de subdesenvolvimento, de crueldade, numa palavra, de paganismo, que resiste à influência libertadora do Evangelho de Jesus? Com estas perguntas eu vou à procura de respostas. E felizmente, eu, naquele silêncio todo, a dada altura, acontece uma coisa espantosa em mim, na minha consciência, na minha mente cordial. Escuto respostas. E é quando escuto esta palavra de Maria. Eu, Maria, mãe de Jesus, não tenho nada a ver com a Senhora de Fátima. É impressionante isto, mas efetivamente o que está a acontecer em Fátima é a negação de Maria, mãe de Jesus. É a negação de Maria, mãe de Jesus. E daí que temos de repensar isto tudo. Neste ano foi pior ainda, porque em tempos de pandemia ainda, embora já a desconfinar, a peregrinação de 13 de maio aconteceu. Mas aconteceu com as regras, com os distanciamentos, apenas 7.500 pessoas podiam estar no recinto, só que eram muito mais as pessoas que estavam à volta do recinto, e até dessas já ninguém quis saber. Mas como aquele espaço é enorme e só tinha 7.500 pessoas, entre os quais os clérigos, o que sobressai nas imagens que eu estive a ver em diferido, naquela procissão de velas horrível, o que sobressai é precisamente o branco dos sacerdotes, dos grandes sacerdotes, e do cardeal Tolentino, o Delfim do Papa Francisco, o menino preferido do Papa Francisco, o homem dos segredos do Vaticano, porque é o bibliotecário e tem os segredos do arquivo, tem acesso aos arquivos secretos do Vaticano. O homem da confiança total do Papa Francisco, uma espécie de alter ego do Papa Francisco. E lá vai ele, mitra na cabeça, como todos os outros bispos, mas ele, o único que, além da mitra na cabeça, leva o báculo. Todo aquele tempo, enquanto se canta o Abé, todo aquele tempo de noite, e ele de báculo, pesado, mas sempre ao fim deve ter ficado a doer o braço. Mas lá vai ele. E vão todos ali equipados. É o que sobressai. E depois aquele espetáculo terrível, quando chegam aos degraus, e era preciso subir o andor. O esforço daqueles homens que levavam
o andor orgulhosos, mas com uma espécie de guia, de mestre de cerimônias, porque era preciso subir os degraus, tirar dos ombros e segurá-lo com as mãos, com a força dos seus braços, subir degrau a degrau, sem que acontecesse nada àquela imagem cega, surda e muda, sempre imóvel, que não sente nada, que é a negação da mulher. Aquela imagem é a negação da mulher, nem seios tem, nem útero tem, tão estilizada que está. Nem a mulher representa, é assim uma coisa, é assim uma coisa, é assim uma coisa. E então aí, o cuidado, não com as pessoas, ninguém se importou com os milhares de pessoas que estavam e que tinham ido a pé e que não puderam ocupar o espaço por causa da pandemia. Mas, portanto, está tudo ocupado com aquela imagem. Isto é a negação total. Já nem digo da fé, mas da dignidade humana. A negação total da dignidade humana. E os bispos, com o meu livro, fizeram um enorme silêncio à volta dele. Ainda continua esse silêncio eloquente à volta do livro. E os papas começaram a vir ainda mais, já vinham alguma coisa, mas começaram a vir ainda mais para Fátima. Porquê? Se aquilo não faz parte da fé, então o que é que os move? Porquê é que querem aquilo? Manter aquilo? Sustentar aquilo? Porque é a galinha de ovos de ouro deles. É o que lhes dá muito dinheiro a ganhar. É a oportunidade, uma encenação para lavar dinheiro sujo. Eu digo assim abertamente. E cabe, não a mim, mas à polícia judiciária provar que não. Enquanto não provar que não, é legítimo se afirmar que sim. A lavagem de dinheiro sujo, que entra sujo e sai lavado. Eu sei. A polícia judiciária que investigue e que prove ao mundo, se atrever a enfrentar este monstro que é o cristianismo romano, papal, imperial. E então ali se vê, além do negócio que aquilo rende, também dá um poder enorme de influência à Igreja Católica, à hierarquia católica, não é a Igreja, à hierarquia católica, ao papado, porque, mesmo sem gastar nada em publicidade, juntam-se ali milhares e milhares de pessoas, vindas de todo o mundo, também na base do turismo religioso, mas isso que importa. O que importa é ter ali as multidões e falar-lhes. São os únicos que falam, lá de cima do palanque, com as suas vestes, que parece que são não humanos, e não são. Vestidos assim são clérigos, e os clérigos são não humanos. Isto é tudo uma monstruosidade. E foi o que aconteceu com este 13 de maio, em tempo de pandemia, de desconfinamento, com o cardeal Tolentino, que depois ainda ficou aí mais um tempo, parece que não tem mais nada para fazer, ainda ficou aí mais um tempo e foi visto no dia seguinte com o presidente Marcelo a visitar, fazer aí outras coisitas que não prestam, só para entreter e enganar as multidões. Abramos os olhos. Abramos os olhos. Para lá do Fátima nunca mais. Depois, na altura do centenário, ainda escrevi, e esse é o livro mais arrasador que há de Fátima, Fátima S.A., aí já editado pela Seda Publicações, porque a Campo das Letras foi levada à falência, sabem porquê? Também, não só, mas também por ter publicado o meu livro, Fátima Nunca Mais. Porque o poder é tão grande, o poder imperial católico é tão grande, que é capaz de tudo e, portanto, também arranja uma maneira de fazer liquidar a editora Campo das Letras, que se atreveu a publicar Fátima Nunca Mais. Tem esta capa bonita. Fátima Nunca Mais. Abramos os olhos, abramos-nos a Maria, Mãe de Jesus, escutemos o silêncio e ouviremos ela a dizer que não tem nada a ver com aquela senhora de Fátima. Está bem? Um grande abraço, um beijo e a minha ternura.